Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 26 de março, sexta-feira. Já a oração do dia, a oração que é pronunciada pelo presidente da celebração, logo depois do ato penitencial, diz assim: Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos as culpas do vosso povo, e na vossa bondade desfazei os laços dos pecados que em nossa fraqueza cometemos. Então, é um pedido de misericórdia que certamente nos ajuda a perceber a grandeza, a beleza e a riqueza deste tempo de Quaresma, porque é o tempo em que se manifesta, se revela e atua em grande estilo a misericórdia de Deus. Jesus é a misericórdia. A misericórdia de Deus não é um sentimento que Deus tem a respeito da realidade. Acima de tudo, a misericórdia é a pessoa de Jesus, porque poderíamos dizer: a misericórdia de Deus se fez carne e habita entre nós. E Jeremias, como aconteceu em algum momento da própria vida com todos os profetas, Jeremias também foi perseguido. E o trecho de hoje é o trecho no qual ele vai relatando: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando um medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Os amigos, vejam bem, todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e ir à desforra com relação a ele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Esta palavra de Jeremias nos dá a medida da confiança, da entrega, possibilidade de conviver com as circunstâncias mais adversas, mais confusas, mais agressivas, sem perder o fio, sem perder o rumo, sem perder a certeza de que estamos nas mãos de Deus e Ele está conduzindo a nossa vida. E mesmo quando passamos por uma vale escura, por circunstâncias que são adversas e que podem provocar medo, na realidade é Ele que conduz a nossa história. E nele podemos ter total confiança. O Senhor dos Exércitos, que prova o homem justo e vê os sentimentos do coração, eu te rogo, me faças ver tua bondade e a tua misericórdia e como tratas os meus adversários. Bom, o Salmo responsorial, que é o Salmo 17, vai também nesta mesma direção, no sentido de criar uma confiança grande em Deus. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para o meu Deus. Ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito. Esta certeza do Salmo, o nosso grito chega aos ouvidos de Deus, ao coração de Deus. E diante de tantos males que esta pandemia está espalhando, de tantas mortes, de tantas famílias enlutadas, de tantos doentes que ficam até encontrando dificuldades para ter uma vaga, um leito no hospital, além da pobreza que está crescendo, com gente que tem dificuldades sempre maiores para poder conta de suas necessidades e suas despesas, porque tudo fechando, até mesmo quem ganha um dinheirinho vendendo pequenas coisas assim, de uma maneira informal, de repente não pode fazer nada, não pode sair de casa, não pode manter aberta a sua barraca para vender as poucas coisas que consegue arrumar, e certamente tudo isto se torna um motivo de preocupação. E devemos invocar o Senhor, pedir que Ele nos ajude a sair dessas
situação opressora que é provocada por esse coronavírus. E no Evangelho, que é de São João, no capítulo 10, continuamos a acompanhar o debate entre Jesus, os que eram apegados de uma maneira quase como escravos às tradições antigas. Eram alguns fariseus, eram alguns saduceus, eram judeus que se consideravam muito ortodoxos e que consideravam Jesus como uma espécie de aventureiro, talvez. O fato é que vai transparecendo a cada dia que passa e que a liturgia vai nos apresentando um outro trecho do Evangelho, porém focaliza sempre esta hostilidade contra Jesus da parte dos grupos mais apegados àquelas tradições e com medo talvez de perder o próprio prestígio. Então transparece como o ódio vai crescendo até tornar-se um desejo de que Jesus seja eliminado. E o Evangelho fala então: os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Já não estavam mais dispostos a dialogar, a perguntar, a ouvir, a tentar compreender. Já apanharam pedras para dizer: não, este tem que morrer, tem que apanhar. E ele lhes disse: por ordem do Pai mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Este é exatamente o ponto da polêmica, da discussão, da desconfiança, porque Jesus efetivamente é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, pela iniciativa que o Pai tomou de fazer chegar até nós o seu Filho, para que pudesse falar a nossa língua e viver os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos medos, as nossas experiências, tanto de alegrias como de tristeza, como tanto a dureza como a felicidade de ter amigos, também de trabalhar. Mas estas pessoas resistiram, enquanto as pessoas mais simples, que se percebiam curadas, que viam Jesus agindo com aquele poder divino para perdoar, para expulsar demônios, para curar doentes, então ficavam maravilhados, fascinados, encantados, boquiabertos, e diziam: só agindo com o poder de Deus para poder realizar estas coisas. E estes outros, ao contrário, sempre manifestavam uma dureza e diziam: não, ele está blasfemando porque toma atitudes como se fosse o Filho de Deus. E este é um pouco todo o debate. No final do Evangelho, de novo, Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde João tinha batizado e permaneceu ali. E muitos acreditaram nele. Alguns vão se tornando mais duros no ódio mortal contra Jesus, outros, aqueles que têm um coração simples e, portanto, disponível para agir com liberdade e reconhecer a realidade de que Jesus é o Filho de Deus, aderem a Ele e se tornam discípulos. Peçamos a Deus que nos conceda sempre um coração muito livre, muito simples, para poder reconhecer a verdade que se apresenta a nós e chamá-la pelo nome, e podendo ver os sinais de Jesus agindo entre nós e em nós, poder dizer: Tu, Senhor, aqui comigo, eu te agradeço, eu quero ficar sempre contigo e contigo enfrentar os desafios que me cabem nesta vida. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.